Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para falar de mais uma rodada da Série B que vai começar hoje, tá? Tem jogo hoje já. Vamos falar aqui da classificação rapidinho. Vou falar dos favoritos da rodada e os melhores jogos para vocês acompanharem e a minha opinião sobre cada jogo que vai acontecer aqui. Vamos começar pela classificação aqui do lado, tá? Criciúma em primeiro, com 49, Goiás em segundo com 49, Coritiba com 47, Novo Horizontino 46, Atlético 45, Cuiabá 42, Chapecoense 41, Atlético Goianiense 41. Minha opinião, só briga esses 8 aí, tá? Ainda para subir ou não, e depois eu explico por quê. CRB 40, Avaí 40, Operário 39, Remo 39, Vila Nova 37, Ferroviária 33, Atlético 32, América na beira do Z4 30, Volta Redonda 30, Botafogo SP 29, Amazonas 27 e Paysandu, o Lanterna virtualmente rebaixado, 22 pontos. Vamos lá, vamos aos confrontos, tá? Vamos ter, e eu vou falar favorito, inclusive, de cada jogo ali e o que cada um ainda tem chance de fazer. Vamos começar hoje pelo clássico regional. Atlético Paranaense recebe em casa o Operário. E aí, o Operário, na minha opinião, se não vencer esse jogo, dá adeus à briga para subir. Se vencer, pode ter uma chance, porque segura o quinto colocado ali e tem alguma chance. O Operário vem bem, se eu não me engano, 6 a 7 jogos de invencibilidade, venceu o último jogo dentro de casa, o Amazonas. Tem feito muito com um elenco limitado. O Alex tem ido muito bem, tá? Tem que bater palma para esse Operário, que é um dos 3 times com menor orçamento e tá ali no meio da tabela, tá bem tranquilo em relação ao rebaixamento e ainda pode chegar na parte de cima. Se vencer esse jogo, fica bem. O Atlético, se vencer, pode entrar nessa rodada no G4. Então, assim, ele pode passar, no caso, Novo Horizontino ou Coritiba. Se um dos dois perder ou até empatar, o Atlético passa, tá? Porque pelo número de vitórias ali, ele ficaria com a mais. Com o Coritiba, se o Coritiba empata, não, mesmo assim, iria a 48. Então, assim, um dos dois ali, se perder ou empatar, o Atlético passa. Então, jogão ali, eu acredito que o Atlético é favorito. Aqui eu falo sem clubismo, é Série B sem clubismo. Então, por mais que eu esteja torcendo pro Operário, o Atlético é favoritaço nesse jogo, tá? Aí, vamos lá. Criciúma e Paysandu. Paysandu caiu já, desculpa, para mim é só mais um jogo que o Criciúma vai ganhar e vai manter na liderança nesse momento, tá? É isso que eu acredito. Paysandu, tô torcendo pro Paysandu, gosto do Criciúma aqui também, a gente fala muito bem no canal aqui, desde o começo do ano eu tava dizendo que tinha que ficar de olho nesse Criciúma, tô brigando com o Criciúma ali, então vou torcer pro Paysandu, mas Criciúma é favoritaço para continuar líder nessa rodada. Novo Horizontino e Vila Nova. O Novo Horizontino, ele venceu os últimos jogos, só que todos eles com dificuldade. Então, assim, pelo menos tá vencendo, não tô falando mal do Novo Horizontino. O problema é que vai pegar um Vila Nova que tá desesperado, que tá começando a olhar para a parte de baixo da tabela, ainda tenta uma esperança de olhar para a parte de cima, mas para mim já era também. Então, assim, é um jogo para provar o Novo Horizontino mesmo sendo em casa. O Novo Horizontino é favorito, mas eu acredito que muito que pode dar um empate nesse jogo. Remo e CRB. O Remo é aquilo que eu falei, na minha opinião, não tem mais chance de subir, e a opinião em relação aos times ali de baixo é o seguinte, porque o Remo não ganhou jogos seguidos. Nesse momento, para ele brigar para a parte de cima, por mais que esteja a 7 pontos, ele precisa ganhar uns 3, 4 jogos seguidos. O Atlético, quando teve essa mesma diferença ali, ele precisou ganhar 5, 6, vai precisar ganhar quantos para entrar no G4? Então é muito difícil. E o Remo não fez isso de ganhar 3, 4 jogos seguidos até agora. Nem lá no começo, lá ele acabou empatando um ou outro jogo no meio das vitórias. Então, assim, o Remo para mim tá fora da briga. Não vai brigar para não cair, só que vai ficar ali no meio da tabela. Mas vai receber um CRB que, se vencer, chega um pouco lá. Os dois ali, para mim, não tem chance porque não vencem jogos seguidos. O CRB normalmente vence em casa, perde fora. Vence em casa, perde fora. Eu acho que tem a cara de um empate esse jogo, mas quem vencer ali ainda pode ter alguma chance de brigar em cima, mas é precisar vencer jogos seguidos, o que eu acho muito difícil. Botafogo, São Paulo e Ferroviária. É o jogo dos desesperados, tá? Se o Ferroviária ganhar, se distancia de vez ali do Z4 e o Botafogo pode se afundar. Eu acredito que o Botafogo, jogando em casa, tem chance de vencer, mas eu acredito no empate, tá? Um empate nesse jogo dos desesperados. Nenhum dos dois tem um grande time que tá muito superior que o outro, tá?
Não vou me iludir com isso. Inclusive, os dois têm o mesmo número de vitórias. Ferroviária só tá acima porque empatou mais jogos. Cuiabá e Atlético e Atletique. Meu filho tá chorando lá. Cuiabá e Atletique. Cuiabá favoritaço. Se quiser continuar na briga, precisa vencer o Atletique, tá? O Atletique. Precisa muito. E Cuiabá é o favorito, ainda mais jogando em casa. Empata muitos jogos, inclusive em casa. A chance de dar um empate é muito grande, tá? Desses dois times, porque o Cuiabá empata muito. Mas o Cuiabá é favoritaço para esse jogo. América e Volta Redonda é a briga dos desesperados ali. A América joga em casa, mas isso não quer dizer muito. Os últimos jogos da Volta Redonda foram muito bons. Arrisco dizer que o Volta Redonda vence esse jogo. Me cobrem. Posso estar falando besteira? Posso estar falando besteira, mas a América tem chance, não acho que tá mais forte que o Volta Redonda. Avaí e Coritiba, o Avaí que tá passando por problemas financeiros, eu queria muito ir nesse jogo, mas decidi não ir pelo desempenho do Coritiba, porque logo eu começo a viajar de novo e eu quero ficar mais um dia com meu irmão. Com meu irmão não, com meu filho. Então assim, eu quero muito que tenha uma vitória do Coritiba, mas esse jogo é bem provável, assim, sabe? Do jeito que o Coritiba tá jogando, eu acredito até no empate. Mas torcendo pela vitória do Coritiba e vamos ter vídeo sobre esse jogo amanhã. América e Chapecoense. Chapecoense é favoritaça nesse jogo, mas vai jogar no norte. Eu acho que vai dar Amazonas porque o Chapecoense está em queda livre. Se quiser brigar pelo G4, precisa urgentemente vencer esse jogo, senão fica muito difícil e pode até perder as chances de grudar ali, tá? E o clássico que pode dizer muita coisa e decide muita coisa, que é Goiás e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que no segundo turno faz campanha de G4, tá? E o Goiás que faz campanha de fora do G4, assim como o Coritiba. Então, o Atlético Goianiense é favoritaço mesmo sendo na casa do Goiás. Desculpa, galera do Goiás, mas o Atlético Goianiense é favorito para esse jogo porque a fase é muito melhor. Mas não dá para cravar nada porque é um clássico. E clássico é sempre improvável. Inclusive, o Goiás perdeu para o Vila Nova, que estava em uma fase muito pior do que o Goiás, e o Vila Nova ganhou. Então, assim, não dá para cravar que um ou outro vence. Os jogos mais importantes, na minha opinião, tá? Que mais vão decidir alguma coisa nesse momento. Goiás e Atlético Goianiense, porque pode colocar o Goiás ali na beira de sair do G4 em caso de vitória dos outros times, e o Atlético Goianiense pode literalmente entrar na briga, ficar mais perto do G4. Aí você vê, Cuiabá e Atlético, que o Atlético é a questão que tem que fugir do rebaixamento, que pode ficar mais perto ali, e o Cuiabá que pode grudar no G4. Então, jogo que decide muita coisa. Coritiba e Avaí. Avaí, que é a última cartada do Avaí para tentar grudar no G4, mas acho bem difícil, tá? Mas com 43 pontos ele se candidata a chegar perto. E o Coritiba, que pode sair do G4 nessa rodada se não vencer. E aí, para mim, são esses os jogos principais. Tem um América e Volta Redonda ali também, que parte de baixo da tabela é muito importante, mas eu vou dar destaque para esses times da parte de cima da tabela. O que você acha? Falei muita besteira nesse vídeo aqui? De quem é favorito, quem não é? Eu tô torcendo muito pro Coritiba essa rodada e pro Operário e também pro Vila Nova, tá? Porque para não passarem o Coritiba, porque o Coritiba não se ajuda, então aí os outros ali podem se atrapalhar o Coritiba. Então o Coritiba já não se ajuda, então tô torcendo por isso. Mas para quem vocês estão torcendo, deixa o seu like aqui, ajuda demais o meu canal. Eu faço vídeo todo dia, tem comédia no Shorts e tem opinião também aqui o tempo todo. Eu gosto de falar de futebol e eu respondo praticamente todos os comentários, todos que eu consigo. E se você for membro e comentar, eu posso colocar seu comentário aqui. Seja membro, apoie o canal, ajuda demais o meu trabalho. Por favor, eu dependo de vocês para conseguir colocar mais tempo nisso, porque isso aqui, infelizmente, hoje não é tudo que eu faço várias coisas, mas se vocês me ajudarem, quem sabe eu posso viver disso. E veja as propagandas que ajuda demais, deixa o seu like e tamo junto até o próximo vídeo do canal.